Você já ouviu falar da história do Pinóquio? Sabia que ela pode ter uma relação com a sua ansiedade? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Meu nome é Doutora Fran, é bom demais dar conta de ter aqui no canal, viu? Para a gente conversar sobre saúde, considerando tanto uma visão da medicina convencional quanto da medicina chinesa. Então vamos logo para o conteúdo. Provavelmente você já leu ou ouviu a história do Pinóquio, ou já viu algum desenho ou filme. E basicamente é um boneco de madeira que ele ganha vida. E uma das características desse boneco é que cada vez que ele fala mentira, o seu nariz cresce. Enfim, é aqui que eu quero me deter. Cada vez que ele fala mentira e o seu nariz cresce, a gente pode considerar que é um motivo a mais para se ter ansiedade. A ansiedade, ela pode se manifestar de várias maneiras. E uma das formas muito comuns é da pessoa ficar mirabolando o futuro, criando imagens, criando um filme, né, na cabeça de como que as coisas poderão acontecer. E se fulano falar isso? E se ciclano fizer aquilo? E como a cabeça, né, o nosso corpo não está separado da mente, o que a cabeça pensa, o corpo ele sente. E a gente tem então as manifestações de ansiedade muitas vezes por causa de uma imaginação, criar na nossa cabeça uma coisa que talvez nunca vai acontecer ou não vai acontecer daquela maneira que a gente está ali imaginando. Pois bem, agora pare e pensa aqui comigo, uma pessoa que é muito mentirosa, que vive uma vida de mentiras. Ela começa a contar uma mentira, daí a pouco o nariz cresce um pouquinho. Ela tem que contar outra mentira para acobertar aquela primeira mentira, aí o nariz cresce e ela vai falando cada vez mais mentiras. Além disso, ela tem que estar preocupada o tempo inteiro em o que falar, né? Porque ela não pode falar nada que fuja daquela mentira e também se preocupar com a situação, porque as outras pessoas também não podem descobrir. Por exemplo, ela vai no profissional da saúde, ela quer emagrecer, e aí ela foi lá no nutricionista e falou que ela tá seguindo as orientações tudo direitinho. Só que é mentira. Ela tá saindo para comer sanduíche todo dia, para beber cerveja, comer pizza. Quando ela retorna no nutricionista, o nutricionista vai falar: bom, então a gente precisa mudar aqui o que a gente está fazendo, né? Porque não está dando certo. Só que o que ela não contava é que o vizinho, né, também começou a ir no mesmo nutricionista. Agora você imagina a preocupação dele. E se o vizinho contar que eu saio todo dia? E se o vizinho contar que eu peço lanche todo dia? E se o vizinho contar que eu não estou seguindo é nada do plano alimentar? Olha só, a preocupação desnecessária. Talvez é lá no seu trabalho. Você está vivendo uma vida de mentiras no seu trabalho, né? Seja com seus colegas, seja com o superior, ou se você é superior, né? Seja com seus subordinados. E aí você tem que ficar torcendo o tempo inteiro, tentando criar estratégias para aquelas mentiras que você conta, elas não virem à tona. Ou talvez você vive uma vida de mentiras lá no seu casamento. Você é infiel, você conta mentiras para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E aí o tempo inteiro você tem que estar preocupado com a próxima mentira que você vai contar para que aquela verdade ela não seja descoberta. E eu não estou aqui querendo julgar e eu nem quero que você faça isso. Mas se você se encaixa nesse perfil de pessoas, você precisa mudar isso. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar tomando ansiolíticos cada vez mais fortes. Você vai sofrer com os efeitos colaterais deles. Você vai mudar de profissionais. Cada dia você vai estar num profissional diferente e nunca vai conseguir controlar efetivamente a ansiedade. Porque você não está tratando a raiz da ansiedade, que é a vida de mentiras. E talvez você fale assim: Fran, mas se eu contar a verdade, vai ser muito difícil, vai ser muito dolorido, vai ser muito sofrimento. Então tá bom. Você prefere ficar sofrendo o resto da vida ou sofrer uma vez só e contar a verdade? Né? Então, talvez você não consiga fazer isso sozinha e nem saiba como fazer. Busque a ajuda de um profissional, um direcionamento espiritual. O que não dá é para você ficar cobrindo essa luz. A verdade, ela é como uma luz, ela quer brilhar. Cada mentira que você conta é como se você fosse colocando uma cerca ao redor dessa luz. Porém, no primeiro deslize, a cerca começa a cair. E aí a luz começa a aparecer. E aí cada vez ela quer brilhar mais. E tudo vai acontecendo naquela direção,
para que a luz brilhe e para que a verdade venha à tona. E é claro, gente, que nós somos humanos, nós não somos perfeitos. A gente vai falar sim uma mentira, a gente vai cair sim de vez em quando, mas o que a gente não pode é permitir que a gente permaneça no erro. Se a gente mentiu, se a gente prejudicou alguém, se a gente errou, a gente tem que se perdoar primeiramente e também pedir perdão para aquelas pessoas que estavam envolvidas ali naquela situação. E por incrível que pareça, quando eu atendo pacientes que vivem essa vida de mentiras e a gente vai conversando, eles vão se conscientizando e eles vão buscando essa mudança, então, para viver na verdade, o que não é fácil, com certeza, né? Mas quando eles aceitam isso, eles sempre me dão um retorno. Fran, como é gostoso, como é libertador, que sensação boa. Você não ficar se preocupando qual é a próxima mentira que você vai contar, ficar se preocupando com o que os outros vão falar e aí vai te denunciar. Com certeza, mentir é um motivo a mais para se ter ansiedade. E a gente já tem muitos motivos para ficar ansioso, não precisa de ter mais um, né? Então, se você fez aí uma autoanálise e percebeu que um forte motivo para você ter ansiedade é viver uma vida de mentiras, eu faço esse convite para você começar a mudar, dar passos em direção à verdade. E aí você vai conseguir experimentar efetivamente mais controle emocional, mais controle da ansiedade. Se esse vídeo fez sentido, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe para que mais pessoas possam controlar a ansiedade.